Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Vamos, amados ouvintes, orarmos mais uma vez. Esta é a oração poderosa com o tema O Grande Livramento. E eu te pergunto mais uma vez, amados e queridos ouvintes, quem é que nesta vida, nesta terra, não necessita do grande livramento de Deus? Eu necessito, você necessita, nós necessitamos do grande livramento de Deus para nós. Não somente para nós, mas também para nossa casa, para os nossos entes queridos. E nós temos que darmos graças a Deus, amado e querido ouvinte, por mais uma vez estarmos aqui para orarmos ao nosso Deus. Felizes são aqueles que ainda estão tendo esta oportunidade de poder orar, de poder clamar a Deus. E quantos que não têm mais esta oportunidade? Quantos que foi dada a eles todas as oportunidades e eles não aproveitaram porque não quiseram e hoje querem e não podem mais. Glória a Deus. Então, nós estamos tendo esta oportunidade de se voltarmos para Deus, pedirmos a misericórdia de Deus para todos nós e também para aqueles o qual amamos, para que Deus venha estender as suas mãos de misericórdia e dar o grande livramento. Quando falamos no grande livramento, amado e querido ouvinte, nós falamos em todas as áreas das nossas vidas. Nós necessitamos do grande livramento de Deus, dias após dias, horas após horas, momento após momento. Pois bem, quero trazer aqui a palavra de Deus, alguns versículos que se encontram na santa palavra de Deus, que é essencial para as nossas vidas, é a palavra de Deus. Sem obediência, temor e tremor diante da palavra de Deus, ninguém nesta vida consegue nada. E mesmo que consiga, ele não está seguro, ela não está segura, porque só quem está seguro em cima desta terra é aqueles que temem a Deus e a sua palavra. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 15 e o versículo 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por o meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que ama, ou seja, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eis aí a palavra de Deus, obedeça e tenha vitória em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos, ó grande Deus, mais uma vez em tua presença. Glória a Deus. Queremos agradecermos ao Senhor. Sim, Senhor. Agradecermos a Ti por esta tarde de vitória, por esta tarde de bênção, porque assim está escrito em Tua palavra. Clamas a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, vós que não sabeis ainda, porque é buscando que encontra a Deus, é pedindo que se recebe e é batendo que a porta ela será aberta. Grande Deus e Pai, elevamos os nossos pensamentos, a nossa voz, a nossa vida perante o grande Deus Pai, perante o grande Deus Filho, perante o grande Deus Espírito Santo, grande Deus, para que através da nossa busca, para que através da nossa fé, para que através da nossa humilde e simples orações, nós venhamos ter vitória. Em nome de Jesus Cristo, inclina mesmo os teus santos ouvidos a nossa pequena e humilde e simples orações. Te agradeço por este dia, te agradeço por esta tarde, te agradeço pelas ricas oportunidades que tens concedido a mim, ó Deus, a todos nós. Te agradeço, ó Pai, pelo teu braço amigo, pela tua mão amiga que se encontra estendida. Glória a Deus, porque assim está escrito em tua palavra. Glória a Jesus. No livro do profeta Isaías, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa curar, para que não possa libertar, para que não possa dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Só basta nós crermos tão somente, assim como os teus ouvidos não estão agravados
assim também, Senhor, a tua mão não está encolhida. E é por isso que aqui estamos exaltando, glorificando, exaltando o teu santo nome. Deus de ajuda, Deus de misericórdia, Deus de proteção divina, Deus que é a nossa segurança, a nossa proteção eterna, nossa rocha eterna, nossa vida eterna, Deus glorioso, o caminho que nos conduz à vida eterna, porque ninguém vai ao Pai sem primeiro não passar pelo Filho, que é o nosso Jesus de Nazaré. Ele não somente é o caminho, é a verdade e a vida, que isto já bastava, ele também é a porta, é a ponte, é a fiação que nós nos ligamos por intermédio dele ao nosso grande Deus Pai. Jesus é a fiação que nós nos ligamos ao Pai por intermédio dele, e por isto clamamos, e o nosso clamor não será ignorado. Clamamos, suplicamos, e a nossa súplica não será rejeitada por conta do teu Filho amado, maravilhoso, Salvador, glorioso, nosso Cristo ressurreto, que nos conduz, que nos livra, que nos abençoa, que corta os laços, que desfaz as obras do diabo, seus planos e projetos macabros, satânico, maligno e diabólico. Deus, ele desfaz tudo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nós temos colocado a nossa fé. Grande Deus e Pai, responde, Senhor, as nossas súplicas, responde o nosso clamor. Ó Deus e Pai, nós temos esta esperança, que se clamarmos a Ti, que se voltarmos para Ti e exercermos a nossa fé em Ti, com toda certeza, sem sombra de dúvida, as muralhas cairão, os impedimentos cairão, e a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Até porque Deus mesmo, glória a Deus, afirmou em sua palavra, glória a Deus, eis que bem sei os pensamentos que eu penso de todos vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todavia, amados, lembre-se do que foi pedido pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando sempre, clamando sempre ao Senhor e também no Espírito Santo. Mantenha-se firme num grande amor de Deus, enquanto espera que a rica misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, os leve para a vida eterna, porque o Espírito Santo brada na sua palavra,
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos que vêm do homem, hipócritas e mentirosos, que tem a consciência cauterizada, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para os seres recebidos com ação de graças, pelos que crê e conhece a verdade. Grande Deus e Pai, a tua palavra é fiel, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para os que o aguardam. Ah, Deus maravilhoso, responde, Senhor, as nossas súplicas, entra agora mesmo com providência, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, a cada dia, para que a cada dia possamos estarmos mais firmes com o Senhor. Nós sozinhos não conseguimos, mas com o Senhor na frente, com o Senhor no controle, então nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Como está escrito em tua palavra, tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engula, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim, não esconda do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa de todos os meus adversários, dos meus inimigos. Glória a Deus. Grande Deus maravilhoso, atende o clamor, ó Pai, do teu povo, o clamor, Senhor, da tua igreja. Responde a nossa pequena oração, porque, ó Deus maravilhoso, tu, Senhor, guardarás, como está escrito em tua palavra, o Senhor guardarás em perfeita paz, cuja o propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor guardará, o Senhor guardará em perfeita paz aqueles cujo propósito está firmes em Deus, porque, ó Pai, em ti nós confiamos para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa gloriosa rocha espiritual eterna, que nos sustenta, que nos segura, que nos guarda, que nos protege e que nos dá o grande livramento. O teu grande livramento confirma, Senhor. Confirma em o teu grande livramento. Vivemos, meu Deus, em dias maus. Esta é a pura verdade. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, porém, nesses dias maus, confirma a grande vitória, Senhor. Glória a Deus, confirma o teu grande livramento nesta tarde de bênção para todos nós. O grande livramento daqueles que têm exercido a sua fé,
o grande livramento, aqueles que têm orado conosco, esta poderosa oração com tema o grande livramento de Deus. Ó Pai, confirma o grande livramento, ó Pai maravilhoso, todos aquelas que têm entrado pela porta da tua santa igreja pentecostal. Deus é eterno. Confirma o grande livramento. Ó Pai, toma esta obra em tuas mãos. Continua, ó Deus. Honra, abençoa esta obra. Dás o crescimento, dás a multiplicação. Concede a tua bênção. Porque o Deus o qual fazemos menções do seu nome, clamamos, ele é o Senhor, que tem o globo terra, ó Deus, na palma da tua mão. Tens o controle do globo terra na palma da tua mão. A terra, ela gira, ó Deus, segundo a tua vontade, porque até se o Senhor quiser fazer ela parar, ela para a sua rotação, ó Pai, e o sol parará também no seu devido lugar, porque o sol, ele se muda de um lugar para o outro devido à rotação da terra. Como a terra gira, ó Pai, em torno do sol. Tua palavra afirma que Josué, teu servo, orou e o Senhor parou o movimento do globo terra. O sol firmou num só lugar, enquanto Israel guerreava, batalhava contra os inimigos e venceram. Depois que guerrearam, pelejaram e venceram a guerra, aí a terra voltou ao seu estado normal, a sua rotação normal. Grande Deus, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Qual é a criatura que não obedece ao Criador? Infelizmente, só existe na terra, só existe uma criatura. Só existe uma criatura que o Senhor criou, que foi o homem que não tem obedecido ao seu Criador, que não tem obedecido a Deus. Todas as demais criaturas obedecem. A terra obedece, os mares obedecem, os animais da terra obedecem, mas o homem é que não obedece. Pai poderoso, Deus, vendo que o homem estava perdido, sofreria o dano da segunda morte, que seria a condenação eterna, a sua destruição por completo. Glória a Deus, Deus olhando para nós, usou de misericórdia, sem sermos merecedores, mandou que o seu Filho Jesus sofresse no nosso lugar, que um alto preço fosse pago. Glória a Deus. Nós vemos que o que Jesus passou, o que ele sofreu, não foi por conta dos animais, não foi por conta de outras criaturas de Deus, a não ser o tal do homem. Tua palavra afirma em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas já que ele fez, então ele resolveu deixar. Mas está escrito, ó Pai, fala a respeito do dilúvio, quando os homens tão rebeldes, tão terrível, tão depravado na terra, Deus olhou para uma família na terra e encontrou somente
glória a Deus, Noé e a sua família, que eram mais temente a Deus, que era mais voltado para Deus. Então Deus o escolheu para a construção da arca, para que através de Noé e sua família, ele viesse povoar a terra novamente, mas as demais pessoas, os demais lares e famílias e animais da terra pereceram com grande dilúvio por causa do pecado do homem. Deus mandou um dilúvio sobre a terra, destruiu toda a alma vivente da terra, com exceção daqueles que estavam dentro da arca. Só viveu os que estavam dentro da arca. Os que estavam fora da arca, todos pereceram no grande dilúvio, porque Pai poderoso, a pior criação de Deus na terra, que foi o homem, tão rebelde, tão desobediente, que não tem obedecido à palavra de Deus. Quantos que obedecem a todas as coisas? Se um homem, outro homem, vier falando de si mesmo, ele obedece. Se vier falando de outro alguém, ele obedece. Só não obedece aquele que ele deveria obedecer, que é a Deus. E isto é perigoso, porque Deus afirma em sua palavra: não tema ao homem, porque se tiver de matar, só vai matar o corpo físico e depois não pode fazer mais nada. Mas temam a Deus, porque além de matar o corpo físico, ainda mata a alma, aqueles que sofrerão dano da segunda morte, lançando a alma nas profundezas do inferno. Ó Deus, tem de misericórdia de todos nós. Ó Deus tremendo, nos ajuda a cada dia, ó Pai, a obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda a cada dia, em meio ao nosso desânimo, ao meio à nossa fraqueza, em meio à nossa desobediência. Nos ajuda, nos fortalece, nos dás o grande livramento para não pecarmos contra o Senhor. Porque pecar, nós até poderemos pecar, mas a consequência é grande, a consequência é terrível. Deus pode até perdoar, mas Ele não tira a consequência. Tem de misericórdia de nós e nos ajuda a cada dia a obedecermos mais e mais a Tua palavra. Grande Deus maravilhoso, a Ti nós te clamamos por necessidade, clamamos porque precisamos da Tua ajuda, clamamos porque precisamos da Tua proteção nesta terra tão violenta, neste mundo ainda aonde habita o diabo e a sua maldade, a sua violência. Nesta terra o qual vivemos, Satanás também tem vivido e tem trabalhado com as suas obras macabras, satânica, maligna, diabólica. Ele tem destruído vidas, ele tem destruído lares, ele tem destruído famílias, ele tem colocado irmão contra irmão, ele tem colocado filho contra pai, ele tem colocado pai contra filho, ele tem colocado estas desavenças, estas brigas, estas discórdias entre a família, como está escrito em Tua palavra, que os inimigos começam primeiramente dentro de casa. Grande Deus e Pai, somente o Senhor é que poderá estender as Tuas mãos
e repreender a Satanás com toda a sua discórdia, com toda a sua confusão, com todas as suas brigas, contendas, desavença no lar e na família, todas as suas obras de destruição. Grande Deus, clamamos, ó Pai, porque nós temos a plena certeza que, agindo o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, quem impedirá? Ó grande Deus, alcança mesmo esta obra, toma em tuas mãos os cultos da nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno, convertido em campanhas. Ó Pai, cura em nosso meio, revela em nosso meio, desce o manto das divinas revelações em nosso meio, o dom da profecia em nosso meio, que seja aperfeiçoado o dom das divinas revelações do Espírito Santo de Deus, que ainda fala, que ainda brada na terra, seja aperfeiçoado, ó Pai, em mim, em nós, no corpo de membro da Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Fala em nosso meio através das tuas divinas revelações. Fala em nosso meio através das profecias, porque o Senhor não é um Deus que está surdo, é Deus que não ouve, nem mudo para que não fale. O Senhor ouve, não somente ouve, como responde o nosso clamor, porque o Senhor fala. Nosso Deus não está morto, Ele vive e reina para todo o sempre, e nos deu poder e autoridade para pisarmos e esmagarmos as obras do capeta, as obras do diabo, seus planos malignos, satânico, diabólico, suas obras macabras, suas heresias, seus enganos, suas mentiras, suas obras de falsidade, olho grande e inveja, toda obra diabólica. Disse Jesus: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as forças dos demônios, e nenhum dano algum eles causarão a vocês. Clame com fé. Quando pedirdes alguma coisa em orações, que seja com fé, não duvidando, porque os que duvidam são como as ondas do mar. Glória a Deus, graças a Deus. Porque nós temos, grande Deus e Pai, que colocarmos diante do Senhor a nossa fé. Porque o Senhor afirma em sua palavra, em Tiago, capítulo 4, o versículo 13 ao 15. Ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Glória a Deus, vocês dizem. Ou seja, o homem que toma decisões por si próprio, confiando em si próprio, confiando na sua força, na sua capacidade, mas está errado, porque a confiança tem que ser em Deus. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Nós passaremos um ano ali, faremos negócios, ganhamos dinheiros. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá com vocês amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou faremos aquilo.
Glória a Deus. Então o Senhor manda que venhamos confiar. Qualquer negócio que fizermos, qualquer viagem que fizermos, temos que colocar nas mãos de Deus, orar a Deus primeiro, colocar o Senhor na frente para que Ele venha abençoar em todas as áreas. Porque eis que estou à porta, diz o Senhor. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque o Senhor tem lutado, o próprio Senhor tem feito isto. Glória a Deus. Deus vendo que o homem, por si próprio, não se aproxima dele, não busca ele, não quer saber dele, e vice-versa, homens e mulheres. Então, o que é que ele faz? Por amor a cada um de nós, ele manda o seu Espírito, o seu Santo Espírito, para bater na porta dos corações dos homens e mulheres. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta dos seus corações, eu entrarei nas vossas vidas, cearei convosco e vós cearão comigo. Esta união perfeita, esta fé, esta obediência, esta sinceridade ao grande Deus Pai, ao grande Deus Filho, ao grande Deus Espírito Santo. Essa entrega total, glória a Deus. Essa entrega total a Deus, esta confiança total em Deus, esta dedicação total em Deus, porque Deus, na sua palavra, Ele se encontra mais e mais, nos convidando para estarmos diante dEle. Não importa a transgressão, não importa o pecado, não importa o engano, não importa a mentira, não importa as heresias, não importa aonde o homem esteja envolvido. Ele pode até estar envolvido com Satanás, mas se arrepender e se voltar para Deus, Deus perdoa ele, Deus perdoa ela e lhe dará mais chances, mais oportunidade. Ele está chamando, convidando em sua palavra, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Venha, venha, vamos refletirmos juntos. Diz o Senhor, embora seus pecados sejam tão terríveis, vermelho como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, glória a Deus, e embora sejam rubros como purpura, como a pura lã, se tornarão estes milagres. Deus realizará em nós, perdoando nosso pecado, porque o pecado é uma sujeira terrível, é tão terrível a sujeira do pecado que ela cheira mal as narinas do nosso Deus. Oh, glória! Mas Deus nos perdoa e nos lava com seu sangue o pecado, que é algo que é como lodo que fica impregnado na nossa vida espiritual. Então Deus limpa, lava as nossas vestimentas de santidade espiritual e deixa ela mais branca do que uma pura lã e mais alva do que uma neve. Isso é quando nós confiamos no Senhor. Aí o Senhor afirma: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim mesmo.
e que não se lembra mais dos seus pecados. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não retribui culpa, em quem não há hipocrisia. Glória a Deus, porque depois de tudo isso, o Senhor capacitará e abençoará e não lhe acusará mais de qualquer culpa, de qualquer engano, de qualquer pecado. Ele apaga de tal forma, lança no mar do esquecimento, glória a Deus, e não se lembra mais e mais, nunca mais, ele se lembrará dos nossos pecados, porque daí por diante passamos a sermos novas criaturas em Cristo Jesus, o autor da nossa fé. Grande Deus e Pai, que Deus, ó Pai, confirme mais e mais a grande vitória. Recebe, meu Deus, a nossa pequena e humilde e simples orações. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Venha nos ajudar. Muito obrigado, ó Pai, por esses poucos minutos de orações que passamos na tua presença, Pai. Nos perdoa mesmo, lava nossos pecados, nossas transgressões, porque pecamos contra o Senhor. Quando acusamos o nosso irmão, quando, ó Pai poderoso, desejamos, olhamos e maldamos alguma coisa, pecamos contra ti. Quando duvidamos do teu amor, quando duvidamos da tua misericórdia, quando duvidamos que o Senhor não está na nossa vida, não está no controle, porque se o Senhor estivesse, nada de desagradável estaria nos acontecendo. Nós pecamos contra o Senhor, porque quando o Senhor permite algumas provações em nossas vidas, é para o nosso bem, é para nos ensinarmos, glória a Deus, mais e mais, a termos mais maturidade e servirmos ao Senhor conforme o Senhor quer, conforme o Senhor se agrada. Recebe mesmo esta pequena oração, tem de misericórdia de nós, concede a bênção, a vitória. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, certo da vitória, certo da vitória, porque o diabo já caiu, a maldição já foi queimada, a macumba já foi despedaçada, já foi desfeita, o diabo já perdeu mais uma vez, e a vitória é nossa pelo sangue precioso do nosso Cristo ressurreto. Obrigado, ó Pai, por tudo mesmo. Continua conosco, te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados ouvintes, creia tão somente na bênção de Deus. Creia tão somente no grande livramento, porque todas estas bênçãos de Deus é para aqueles que crerem, amado e querido ouvinte. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima tarde. Deus abençoe também a nossa irmã Angélia Silva. Amém, minha irmã? Deus abençoe a ti, tua família,
em nome de Jesus. Todos tenham uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quem se despede de todos vocês, mais uma vez, é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.